Há um texto bíblico, Mateus 21, diz assim: um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondendo: sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, mas ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes afinal para acreditardes nele. Deixa eu falar uma coisa diferente sobre discipulado. Esse texto mostra que o filho ele tinha a liberdade, naquele caso, de dizer sim e não ir, e dizer não e ir. Todos os 2 filhos aqui. Há muita gente que tem medo de discipulado, medo de formação do caráter, porque acredita que é o Espírito Santo que forma o caráter em todo mundo. Não, o Espírito Santo ele trabalha e ele produz o fruto do Espírito. Mentira. Ele não falou para o Espírito Santo ir lá e fazer discípulos. É a igreja que tem a tarefa de fazer discípulos, logo de cara. Mas o medo decorre do fato de que ele acha que haverá interferência na vida das pessoas. Quer me dizer, logo de cara, haverá interferência, sim, senhor. Mas o que é interferência? Então vamos logo pegar essa palavra e ver a diferença entre interferência e manipulação, controle sobre as pessoas. Recebi recentemente um e-mail de uma pessoa, eu fiquei tão indignado, mas tão indignado. O camarada quer casar e a igreja dele diz que não pode casar com fulano. Para falar bem a verdade, só pode casar com algumas pessoas que a igreja permite. Eu sei que isso é o extremo, é o exagero. E por conta desses exageros, você não quero discipular, não quero ser formado. O exagero é uma deformidade que tem que ser combatida. E deve ser combatida, eu estou combatendo aqui agora. Agora, quer saber de uma? Não existe manipulação no discipulado. Que mais dia, menos dia? Mais dia, menos dia? Aquele não interior que a pessoa está dizendo e o sim exterior que ele afirma, essa dissonância, ela rompe. Exemplo, eu digo a você, você vai dar um dízimo de 30%. Aí o cara, sim senhor. E aqui dentro fala, rapaz, o cara é ladrão. Sim senhor, ladrão. Essa dissonância, essa discordância entre o sim e o não, começa a trazer uma destruição psicoemocional naquela pessoa. Ela começa a descrer da palavra, ela começa a descrer do líder, ela começa a desacreditar que aquele caminho é certo, ela começa a descrer e vai embora. Ninguém manipula ninguém, querido. Você já viu aquela frase que diz, você pode enganar uma pessoa por um tempo, mas não pode enganar todos por todo o tempo. Não pode. Você não pode. Você começa a dizer que todos têm que ir naquela direção. Todo mundo tem medo daquele massacre lá na Guiana, que o Jim Jones, ele fez um culto e todo mundo tomou um líquido lá, venenoso, e morreu 900 e tantas pessoas. Então todo mundo tem medo de que, misericórdia, minha igreja vai entrar por um caminho disso, daquilo, vai entrar pelo monte e descer lá, pinotando. Tem de tudo, tem de tudo. É certo que tem mentes que são fracas, e eu diria até mais, é mais fácil manipular uma pessoa pelo misticismo. Teve um tempo aí que um rapaz que foi num monte e lá tinha um ministério do Plá. Eu devia tirar um vídeo aqui só para contar de piada verdadeira que tem nessas igrejas aí. Ministério do Plá. Sabe o que era o ministério do Plá? O sujeito estava lá numa duna de Itapuã e a profetisa falar: ó terra, mistério da terra, tu és terra e ao pó voltarás. Aí empurrava o cara assim, comendo poeira até lá embaixo, depois vinha comendo areia, subia comendo areia. Verdade isso aí. O camarada estava lá, aí foi empurrar o camarada, que é esse que me contou, que estava lá, e foi empurrar, me larga. Aí ele empurrou a profetisa, ela caiu lá, se borrou toda na areia de Itapuã. Tem de tudo. Pelo misticismo você consegue até manipular as pessoas. Falar que assim diz o Senhor, e começa a usar esses truques de ouvir a voz de Deus, cai fora, jacaré. Mas não estou falando disso, estou falando de manipulação de discipulado, aquele que vai formar o caráter. Ninguém manipula ninguém. O filho diz sim e não vai, e o outro diz não e vai. Ninguém manipula ninguém. O que eu entendo que deve ser feito no discipulado acerca de evitar, de toda maneira, a manipulação? Sabe como é? Ensinar a pessoa a escolher. Várias vezes chega o discípulo ali, eu queria saber se eu entro nesse trabalho ou se eu não entro. Algumas pessoas usam o seguinte recurso: vai orar para ver que Deus vai falar. Eu, por exemplo, não gosto desse recurso. Quem estiver me ouvindo e não concordar, problema, eu já falei que não gosto. Não gosto. Sabe por que eu não gosto? Porque foi dado a ele a escolha da profissão, foi dado a ele a escolha do emprego. É uma atribuição do ser humano. Ele tem que escolher de acordo com o que ele gosta, com a vocação. E orar e dizer: Senhor, tu és dono da minha vida. Dirige. Toma frente. Ele não deve desprezar Deus? Claro que não.
Mas ele vai abrir mão do seu direito de escolher, porque vai orar para Deus lhe indicar coisíssima nenhuma, rapaz. Não é Deus que escolhe emprego, não. É você que se coloca na escolha e pede que Deus lhe oriente na escolha. Então estão os dois em parceria sendo formados. Então eu não manipulo. Eu digo, rapaz, qual é melhor? Qual é o melhor salário? Qual acidente? E eu vou ajudando o camarada a escolher. Aí sim escolher carro, assim escolher noiva, assim escolher isso, aquilo. Dias atrás tinha uma noiva, ela estava em dúvida com o noivo. Eu falei um negócio que até minha esposa não concordou. Eu falei para ela, falei assim, sabe de uma? Se fosse você, eu não casava com ele. Mas estou falando como amigo, não estou falando como pastor. Eu não casava com ele, não. Aí passou 15 dias, ela tomou a decisão de casar. Estão felizes para sempre. Eu não recomendei, eu provoquei uma escolha verdadeira. Ela parou, analisou e decidiu e foi. Maravilha! Então como é que você manipula uma pessoa? Me diga como é que manipula. Manipula com misticismo. Receba este que digo. Aí manipula. O camarada acha que foi de Deus e aí entra nesse misticismo e acaba com tudo. Eu não recomendo isso. Eu termino com uma pessoa que, contando a história de uma pessoa que saiu lá da nossa comunidade porque queria ir do fogo azul. Eu chamo de fogo azul. E foi lá e estava lá num dia dançando no mistério. Não sei o que lá. E por acaso naquele dia o marido dela descrente parou na porta e ela estava dançando com o pastor. O cara entrou para dar um bocado de tapa no pastor e nela também. Bem feito. Porque em vez de viver uma construção que Deus quer formar no discípulo, não quer mistério, quer que Deus fale para me dizer o que eu devo fazer. Eu não tenho responsabilidade, porque quando Deus fala, eu não tenho responsabilidade. Não existe manipulação discipulada. Existem exageros de controle, mas que nunca controla, que a pessoa lá dentro ela não quer. Acho que foi Vitor Frankl que disse que estava no nazismo, ele estava lá naquele campo de concentração e o camarada exigiu dele que ele dobrasse o joelho diante daquela figura de Hitler, e aí ele não queria, ele bateu no joelho, ele caiu de joelho, aí começou a rir. Aí o cara falou, por que tá rindo? Aí ele disse assim, é porque eu estou de joelho aqui fora, mas lá dentro eu estou em pé. Resumindo, formação acontece no interior, quando a gente aprende a escolher o que Deus quer.